Olá, você que nos assiste. Estamos iniciando mais um programa Despertar, dentro de uma série especial que chamamos de Conversa com o Escritor. Já recebemos nosso amigo escritor Sidney Fernandes aqui numa oportunidade e agora ele volta para falar especificamente de seu novo livro, A Felicidade Tem Pressa. Sidney, bem-vindo, agradeço por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você, Renato, pela oportunidade. Sidney, você agora, no seu mais recente livro, chamado A Felicidade Tem Pressa, que é um tema atual. A gente fala de tema atual porque a gente vive um mundo caótico, de certo modo, não só no país, não só no Brasil, mas o mundo todo passando por um processo de transição muito forte, e as pessoas estão em busca do bem-estar, em busca da felicidade. E você nos traz uma obra que, acredito, vai servir de auxílio para muita gente. E eu faço uma pergunta para você. A felicidade tem pressa? Renato, esse novo livro surgiu por uma solicitação sua, da editora SEAC, porque quando nós lançamos, em 2014, Ser Feliz é uma Arte, e depois, em 2015, Ser Feliz é uma Decisão, de lá para cá, eu enveredei pelo campo dos romances, e você, como editor, vem me cobrando o terceiro da tríade da felicidade. E você tem razão. O momento atual é realmente propício a se dar alguma contribuição para as pessoas buscarem aquilo que, se não for possível em termos de felicidade definitiva, considerando um mundo difícil em que vivemos, segundo nós espíritas, um mundo de expiações de provas, se não for possível achar a plena felicidade, pelo menos o que melhor, o que mais venha a se aproximar dela. Entendo. Então eu entendo, pelas suas próprias observações, que nós temos pressa em oferecer às pessoas condições para serem o mais felizes quanto seja possível. Dentro dessa questão que você coloca, ou seja, você coloca dentro da possibilidade em que o nosso planeta de expiações e provas permite esse grau de felicidade. E muita gente, às vezes, se acha numa condição de injustiça. Muita gente se acha injustiçada por Deus. Afinal, existem pessoas que aparentemente se apresentam como felizes, né? Mas as pessoas sempre lamentam e falam, poxa vida, eu não sou tão feliz como eu gostaria, como eu poderia. Será que existe alguma injustiça na atuação divina, né, na vida dessas pessoas? Renato, você sabe, quando aprovou a edição do livro, que eu trato da ansiedade, nesse novo livro, trato da ansiedade, da depressão ou a tendência para atitudes depressivas e também para aquelas pessoas que, infelizmente, chegam à conclusão de que a vida além desta vida é melhor do que esta. Isto é, eu falo assim rapidamente sobre o suicídio. No primeiro livro, nós, quando falamos Ser Feliz é uma Arte, aliás, título seu, muito feliz, nós mostramos às pessoas que nós podemos encontrar em pequenas coisas, em pequenos gestos, maneira de vivermos melhor, termos uma vida mais equilibrada, nas pequeninas coisas, num sorriso, numa abertura de uma porta, numa educação no trânsito. São pequenas coisas que podem favorecer a preservação do nosso equilíbrio. No segundo livro, Ser Feliz é uma Decisão, nós tentamos passar ao leitor que as nossas decisões, a nossa postura perante a vida pode nos trazer situações mais felizes do que infelizes. A sua pergunta agora, será que a felicidade tem pressa? Perguntemos aos que sofrem. Perguntemos àqueles que passam por momentos de ansiedade, de intranquilidade.
aqueles que querem ficar embaixo de uma cama no escuro, sem saber para onde ir, sem norte, aqueles que estão ansiosos por uma solução. E aí, Renato, tenho a impressão de que a resposta não parta nem de mim como autor, nem de você como editor, mas parta dos sofredores. Eu tenho pressa em melhorar a minha vida. Eu preciso urgentemente encontrar um meio de ter um pouco mais de qualidade de vida. Daí, Renato, eu concluir que realmente a felicidade tem pressa. E quando a gente coloca, e você colocou muito bem, muitas vezes a infelicidade ou a felicidade, muitas vezes ela é proveniente do próprio comportamento da pessoa, né? Como que a gente pode identificar ou definir uma influência negativa de vidas pretéritas que causa a nossa infelicidade, ou quando é uma atuação na vida presente agora, enquanto encarnados? Ou, na verdade, o nosso estágio emocional é a soma dos dois, ou seja, o nosso pretérito, o nosso passado, e a nossa atuação no dia de hoje. Então, na verdade, o nosso quadro é uma somatória das duas condições, não é, Sidney? Do passado e do presente. Primeiro eu tenho que resgatar um pedacinho da sua pergunta anterior que eu não respondi. Realmente, nós temos que considerar que o espírita tem a chave mágica da reencarnação para explicar algumas das partes das causas que nos trazem a infelicidade neste século em que, infelizmente, a depressão promete ser uma das causas mais fortes para causas de morte mesmo. Dizem que em 2020 a depressão vai se tornar a segunda maior causa de mortes em nosso planeta. Uma doença atual, né? Isso. Como o assunto requer um pouquinho mais da minha digressão, eu vejo com você se não seria conveniente nós passarmos para o bloco seguinte. Isso, vamos fazer uma pequena pausa, continuando daqui a pouco a conversar com Sidney Fernandes sobre o livro A Felicidade Tem Pressa. Voltamos daqui a pouco. Você já acessou o novo site do Centro Espírita Amor e Caridade? Temos uma casa espírita inteirinha para você no ambiente virtual. Aqui você encontra tudo o que acontece em nosso Centro Espírita, como escolher o seu próximo grupo de estudo, buscar uma terapia espiritual se estiver precisando, ou consultar os palestrantes do mês e agendar a sua presença. E você também pode assistir às palestras pela internet, acessando nossa página do Facebook ou canal do YouTube. E tem muito mais. Se você procura pela mensagem da doutrina espírita, conheça nossos canais de divulgação. Neles você acompanha a programação da Rádio SEAC, acessa a nossa editora SEAC ou lê seu jornal Momento Espírita online. Pensa que acabou? Não deixe de conhecer o premiado e dedicado trabalho filantrópico do SEAC. O Centro Espírita Amor e Caridade possui 11 diferentes projetos sociais e filantrópicos em Bauru, contando com mais de 600 voluntários. Conheça suas atividades, seus objetivos, vagas disponíveis para voluntariado e como ser um apoiador do projeto. Centro Espírita Amor e Caridade, um SEAC inteiro para você. Voltamos com o nosso programa Despertar, na série especial Conversa com o Escritor, falando do mais recente livro do escritor Sidney Fernandes, A Felicidade Tem Pressa. Sidney, continuando, você falava a respeito da depressão como um dos males do mundo atual. O número de pessoas que são afetadas pela depressão a cada dia aumenta. Você considera essa questão uma doença de nossos tempos, né? Bem, voltando ainda à sua pergunta anterior, se nós nos sentimos injustiçados pelas leis divinas, e o Espiritismo nos traz a possibilidade de raciocinarmos mais sobre esse assunto. Pobres são aqueles que acham que a causa das suas dores encontra-se apenas nesta vida. Eu imagino que essas pessoas fiquem num beco sem saída, porque como justificar, por exemplo,
falando só da criança, que uma criança inocente, que teoricamente, segundo religiões, filosofias ortodoxas, dizem que o seu espírito nasceu no momento da concepção, como justificar, de um lado, às vezes um gênio, uma pessoa com tendências inatas maravilhosas, com uma potencialidade enorme, ou no campo dos esportes, ou no campo das artes, ou no campo da intelectualidade, contrastando com crianças que nascem deficientes, com problemas na pele, problemas pulmonares, problemas cerebrais. Como encontrar a justiça de Deus nesses contrastes? A doutrina espírita, que não inventou a reencarnação, mas simplesmente a assumiu como uma lei de Deus necessária ao nosso progresso, nos mostra a chave mágica das tendências de vidas anteriores. Agora você me faz a pergunta: a depressão, a situação atual, ela é provocada só por problemas do passado, de vidas anteriores? Ela é provocada só por causas físicas ou por causas ambientais? Eu diria, Renato, que cada um desses itens pode trazer infelicidade e transtorno para o homem. Começando, por exemplo, pela saudade do passado. Muitas pessoas, se são infelizes, é porque elas têm uma nostalgia. E há uma página muito interessante em O Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente dessa infelicidade, dessa nostalgia, uma saudade de uma situação boa do passado que agora não se reflete na vida atual. Isso pode acontecer. O espírito, às vezes, nas horas de sono, ele navega, ele divaga e vê o quanto a situação que ele tinha ou na espiritualidade ou numa vida anterior, e agora ele está sofrendo muito. Se o Espiritismo lhe dá os subsídios necessários para uma reflexão, ele vai perceber que nenhum sofrimento é inútil. Nós não somos injustiçados. Nós estamos recebendo exatamente o remédio de que precisamos para a melhoria do nosso espírito. Agora, você vai tornar a me perguntar: mas a depressão é provocada só por problemas de vidas anteriores? Não. Às vezes, a causa das nossas dores realmente está no passado. Um passado de 100, 200, 300, 500 anos. Mas às vezes está num passado mais recente, ou numa vida anterior, ou na nossa infância. Alguma bobagem que fizemos na infância, na adolescência. Às vezes, Renato, as causas das nossas dores, das nossas intranquilidades, das nossas inquietações, não está num passado remoto, mas está no passado da semana passada. Porque eu não estou colaborando comigo mesmo. Eu não tenho uma religião, eu não exercito com honestidade a minha profissão, eu não atraio para mim espíritos. Alguns que estão nos assistindo não são espíritas, mas eu não atraio o meu anjo da guarda para ficar ao meu lado. Eu falo com facilidade palavrões, falo mal da vida alheia. Tudo isso, Renato, acaba por minar as minhas fortalezas psíquicas, as minhas defesas. E você vai me dizer: mas então é só isso? É passado remoto, passado recente e coisas que eu faço na atualidade, semeaduras que eu faço agora e colho imediatamente? Não. Temos também problemas físicos. Se fôssemos analisar cientificamente a depressão, a ansiedade, a tendência para o suicídio, as suas causas, e não é o nosso propósito, em nosso livro, desenvolvermos um compêndio científico, mas somos obrigados a dizer que nós temos causas físicas.
Nós renascemos, às vezes, com falta de um elemento cerebral que nos converge, nos induz a tendências depressivas. Hoje está provado, por exemplo, que quem nasce com uma deficiência de lítio, ela tende a assumir atitudes depressivas. E isso pode ser arrumado pela ciência atual. A ciência é a mão de Deus, a anestesia é a bênção de Deus em nossas vidas. Mas, então, a depressão tem só causa física? Não, ela pode ter uma causa física, isoladamente, pode ter também uma causa ambiental, uma frustração, um amor não correspondido, ou mesmo uma frustração porque eu não tenho a mesma vida feliz, rica, gloriosa, famosa que eu tive numa vida anterior. Ou pode ser também por causa da atração de espíritos inferiores. A obsessão pode causar a depressão e o deprimido pode provocar a depressão. Um ou outro pode ser causas. Se conectando, né? Então você vê, Renato, que é um emaranhado de problemas que tem que ser analisado com calma, com reflexão, para buscarmos o caminho para a felicidade. Daí o título, que faça-se justiça, surgiu da cabeça do nosso editor também, A Felicidade Tem Pressa. Ser plenamente justificado. Os sofredores atuais nos dizem, eu estou com pressa de ser feliz. Sidney, a gente vem falando da felicidade e a gente acaba também colocando uma outra palavra em evidência aqui, que é o sofrimento. A gente tem uma relação com a doutrina espírita e todos aqueles que convivem com o espiritismo, na maioria das vezes justificam a sua condição devido ao pretérito, devido a vidas passadas, devido a que aconteceu no passado, é por isso que eu estou na situação de hoje. E você colocou bem, ou seja, muitas vezes é o que a pessoa faz aqui, nessa vida, né, que a colocou nessa condição. Chico Xavier dizia o seguinte, que a gente devia viver de acordo com as nossas possibilidades, buscarmos a felicidade dentro daquilo que é o nosso convívio, né? Muitas vezes a gente quer buscar um conceito que está além, né, das nossas possibilidades. E você colocou muito bem. Às vezes, momentos simples, às vezes relações simples ou situações em que a pessoa, no seu convívio diário, consegue pequenos momentos de felicidade. Agora, existe também a palavra sofrimento, voltando a ela. Quais são os benefícios, Sidney, do sofrimento na vida das pessoas? Ele é necessário? Ele é necessário em algumas circunstâncias, mas ele não é indispensável. Pessoas que nascem já tendo pedido na espiritualidade certas situações constrangedoras, limitadoras, de repente eles assumem certas posturas que mostram a espiritualidade e mostram para ele mesmo que ele aprendeu a lição. É necessário, quando você conduz um animal, no começo, um animal bravio, ele precisa dos cuidados, do condicionamento, precisa de uma rédea mais curta, mas dali a tempo o animal se torna mais dócil. Eu me lembro, por exemplo, de um tio meu que trabalhava com parelha de bois para transportar barro, uma carga muito pesada para uma olaria. Nos primeiros tempos, ele usava do guante, da dor, do cutucão. Mas com o passar do tempo, ele conseguiu condicionar os bois, ora chamando-os pelo nome. Eu achava uma coisa esquisita, mas eu constatava, ele dizia, venha para a esquerda, malhado, ou pretinho, vai mais devagar. E os animais obedeciam, estavam condicionados. Ele criou uma espécie assim de guiso, feito com tampas de garrafa, e ele sempre chacoalhava o guiso 2, 3 vezes, porque o animal sabia que se ele não atendesse ao guiso, ao ruído, ele ia apanhar. Então, ele chacoalhava uma vez, o animal não se movia. Segunda, na terceira, vinha a dor. Então, o sofrimento, Renato, não é indispensável, mas às vezes a espiritualidade
não tem saída. Nos dá várias oportunidades e nós as desperdiçamos. Há uma relação direta entre o que a gente pensa de doutrina espírita em relação ao sofrimento que nós estamos passando hoje, né, sendo justificado por vidas anteriores, como a gente vem colocando aqui. Mas eu vou colocar também a relação do merecimento da nossa condição em relação às nossas vidas passadas, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Voltamos daqui a pouco com o escritor Sidney Fernandes falando sobre o seu livro A Felicidade Tem Pressa. Daqui a pouco voltamos. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita. Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Voltamos com o programa Despertar, na série especial Conversa com o Escritor. Sidney, falávamos a respeito do merecimento da nossa condição atual. O título do seu novo livro, A Felicidade Tem Pressa. Normalmente a gente fala, poxa vida, será que eu não mereço ser feliz? Tem uma história que você conta no seu livro a respeito do Camilo, que é um personagem que foi diagnosticado com um problema de visão sério, né? O prognóstico era até uma cegueira, mas ele recebe um passe milagroso que transforma essa condição. Nos fale um pouquinho sobre essa história do Camilo. Renato, você tocou num dos pontos que eu gostaria realmente de abordar. Eu nunca vi, Renato, e aqui não estou falando somente de espíritas, eu moro no fundo de uma igreja católica e vejo o pessoal trabalhando, cantando, se reunindo, fazendo campanhas. Eu nunca vi um desses católicos dedicados à causa, porque eles estão ali, além de ajudar a conservação e a manutenção da igreja, eles estão tendo em vista a ajuda que eles prestam às suas obras sociais. Nunca vi um evangélico estudioso que canta, que trata, que faz o melhor possível na sua igreja com problema depressivo. Então eu sou obrigado a entender, Renato, uma coisa que o Chico falava: quem estiver com tendência à depressão, fuja do sofá, fuja da cama. E Richard Simonetti é mais rigoroso ainda, dizendo que a laborterapia é um antídoto extraordinário para quem tem tendências depressivas. É claro que Simonetti depois ameniza um pouco essa sua rigidez, dizendo que no caso do trabalho, ele não está se referindo apenas ao trabalho físico, porque às vezes o depressivo não tem vontade nem de sair da cama, mas como atitude preventiva à depressão, a sua inserção em trabalhos sociais, a sua predisposição, como você falou no começo da pergunta, a pequenos cuidados. Por exemplo, você ajudar na louça da casa, sua esposa está passando a roupa e a cama não está arrumada ainda, por que você não pode arrumar a cama para ela? Eu estou com pressa para o meu trabalho, eu venho no meu trabalho, a minha esposa está lá cuidando das crianças e uma delas não tomou banho ainda, por que eu não posso ajudar a dar banho nessa criança? E se de repente eu tenho um dia de folga,
Eu vou me encarregar nesse dia de levar meus filhos para casa e dar atenção para eles. São pequeninas coisas que vão mostrando para mim mesmo, para os meus mentores espirituais e eventualmente para espíritos que estão me rodeando, que eu estou interessado em ser bom, em ser melhor. E eu destaco, fixo aqui, de que eu não estou falando apenas de espíritas, não. Estou falando de todos nós, evangélicos, budistas, enfim, pessoas que tenham uma preocupação em angariar méritos. E agora, com toda essa volta, eu retorno à sua pergunta. Camilo é um pseudônimo que eu encontrei para uma pessoa muito importante para o movimento social, para a proteção do desvalido, da criança, do pobre. Uma pessoa que doou toda a sua vida, Renato, em favor da sociedade, em favor da minimização da dor. E Camilo estava caminhando para a cegueira. E aqui, no Centro Espírita Amor e Caridade, ele encontrou a vinda de um médium curador que, na verdade, não estava muito habituado a tratar de outros problemas que não problemas ósseos, de articulações. Mesmo assim, Camilo, com muita fé, veio e a hora que o médium curador colocou as mãos sobre a cabeça dele e recebeu o passe, ele começou a ver clarões, perceber clarões na sua retina. Falou, será que aconteceu alguma coisa? E dali 15 dias, a situação do Camilo estava bem melhor. Voltou ao médico e o médico falou, Camilo, o que aconteceu? Não estou entendendo a sua pergunta, porque ele não queria entrar no diálogo com o médico na questão específica do passe curador. E ele foi obrigado a dizer, eu recebi um passe magnético. Camilo, eu não sei o que aconteceu, mas eu havia feito um prognóstico terrível, você iria morrer cego, e agora eu sou obrigado a rever o meu prognóstico. Então, Renato, o mérito, o trabalho, a disposição de as pessoas estarem fazendo o melhor pela sua família, pela sua sociedade, são verdadeiros preventivos contra a ansiedade, contra a tendência à depressão e contra a ideia de que nós podemos ser felizes morrendo melhor do que aqui. Quando na verdade nós sabemos, né, Renato, que nós temos que aproveitar a oportunidade grandiosa da vida. O nosso corpo é uma bênção, é uma oportunidade que Deus nos deu, um presente que Ele nos deu para nos tornarmos melhores e mais felizes. E nós temos que valorizar este corpo, esta vida, com atitudes positivas, ligando-se a uma religião, ligando-se a um trabalho social, porque aí nós atraímos méritos, atraímos bons espíritos e mostramos a eventuais inimigos espirituais que nós já não somos mais os mesmos. E podemos ter uma trégua e podemos, quem sabe, nesta vida, ser um pouco mais felizes do que fomos até agora. Sidney, infelizmente chegamos ao fim do nosso programa. Queria deixar aqui o agradecimento por ter aceito o nosso convite. E já fica um convite para uma próxima oportunidade, porque o assunto, ele é um assunto importante. As pessoas têm anseio pela felicidade, ou seja, a felicidade tem pressa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você, Renato. Obrigado a você, ouvinte. Espero que a abordagem que fizemos em nosso livro, a nossa conversa aqui hoje, possa ter trazido um pouquinho mais de felicidade para a sua vida.